Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo de número 36, a palavra de Deus vem aos montes de Israel e nos fala sobre a sua restauração, a restauração dessa nação. No capítulo anterior, a palavra de Deus veio contra o Monte Seir e contra Edom, uma nação que, na sua descendência, era irmã de Israel, mas guardou inimizade com os filhos de Israel e haveriam de ser julgados por causa disso, para que soubessem quem é o Senhor. No capítulo de número 36, a palavra de Deus vem a Ezequiel dizendo que ele profetizasse aos montes de Israel. Aqui já muda um pouco o cenário, pois não é mais profetizando contra os montes de Israel, como vimos em alguns capítulos anteriores, que a palavra de Deus vem contra Israel, falando sobre as suas abominações, sobre os seus pecados, para que o juízo do Senhor fosse executado contra a nação de Israel. Agora, diante de muitos capítulos que falaram sobre juízo, a palavra de Deus nos fala aqui sobre restauração. Pois para haver restauração, primeiro precisa haver arrependimento, primeiro precisa haver conserto com o Senhor. E como o povo de Israel muitas vezes endureceu o seu coração diante de Deus, foi necessário que houvessem juízos da parte de Deus, para que assim o povo sofresse e entendesse quem é o Senhor, que Ele é santo e que não podemos habitar com o pecado em nossa vida e adorar Ele ao mesmo tempo. Israel, para entender isso, teve que sofrer muitas vezes e mesmo assim muitos não entenderam. Mas, como o Senhor é misericordioso, depois de muitas profecias anunciando o juízo, o Senhor aqui anuncia a restauração de Israel e fala a Israel dizendo que, ainda que os gentios, que são as outras nações, houvessem zombado de Israel com os seus lábios, Israel haveria de ser restaurado. E ele nos fala assim no versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio, levem essa zombaria, para que as outras nações levassem tudo isso que estava acontecendo com Israel. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir, porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E no versículo 11, já no final do versículo, o Senhor fala: e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 15, e farei que nunca mais tu ouças afrontas dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. Aqui o Senhor anuncia essa promessa de que Israel nunca mais ouviria a afronta dos gentios, das outras nações. Essa promessa, ela ainda não teve o seu cumprimento total. Esse cumprimento se dará no milênio, quando Jesus Cristo reinar sobre a terra e Israel reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Messias, aquele que veio para libertar Israel. E aqui a palavra de Deus anuncia essa promessa de restauração ao povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Nos últimos versículos, nós vemos o Senhor falando no versículo 25: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de
carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar o capítulo, como rebanho santificado, no versículo 38, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Mesmo com tantas abominações, com tantos pecados que Israel cometeu contra o Senhor aqui anuncia, em meio ao cativeiro que Israel estava passando na Babilônia, o Senhor anuncia a Jerusalém, anuncia aos montes de Israel, anuncia à nação de Israel a sua restauração, pois o Senhor é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos meditar nas promessas do Senhor, meditar na sua palavra, e como igreja do Senhor, anunciar a palavra. Pois ainda que Israel esteja endurecido ainda nos dias atuais, chegará o dia em que ele será restaurado, ele será santificado pelo Senhor, para que assim possamos todos adorar ao Senhor Jesus. Que possamos meditar nas promessas do Senhor, guardar em nosso coração, e assim aguardar esse grande dia na presença do Senhor Deus. Guarde essa palavra no seu coração e tenha uma excelente terça-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.